A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Já estava com saudade. Olha só, hoje nós vamos aprender a pregar a palavra de Deus num assunto muito interessante, onde qualquer pessoa e qualquer igreja se interessa, porque você vai falar sobre o valor da oração. E quando se fala de oração, você pode pregar no culto no ar livre, você pode pregar no culto da vitória, culto da família, você pode pregar numa célula, você pode pregar numa festa da igreja, porque oração é a arma mais poderosa que nós temos. O próprio Jesus, sendo Deus, viveu uma vida de oração, mostrando que mesmo sendo Deus, ele tinha que estar conectado com o Pai o tempo inteiro para ter direcionamento, para fazer o que tinha que fazer, para cumprir a sua missão. Então, se você quer também aprender a pregar a palavra de Deus, fica comigo até o final, porque eu te garanto que até o final desse vídeo você vai sair daqui pronto para ministrar a sua palavra. Amém? Você vai subir no altar da igreja, saudar os irmãos com a paz do Senhor, com o bom dia, com a boa noite ou com a paz. Eu não sei como que faz aí. Depois você se apresenta, agradece o irmão que te deu a oportunidade. E depois eu quero que você entenda que nesse momento é muito importante que você abra a palavra de Deus e coloque o tema da sua mensagem. Você pode falar o valor da oração, você pode falar sobre o poder da oração, os efeitos na vida do crente que ora, sabe? Você pode pedir a Deus que te dê uma revelação sobre o tema da mensagem. Então, quando você falou o tema da mensagem, você abre a Bíblia. E aqui eu quero, juntamente com você, ler em Salmo capítulo 5 e versículo 3. Olha o que diz. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com resposta. Aguardo com esperança, melhor dizendo. Quando você lê esse texto aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pequena oração. Peça aos irmãos que fechem os seus olhos, que encurvem as suas cabeças, para que eles possam orar com você. E nesse momento, essa oração é importante porque Deus pode te dar direção. Você vai pedir para Deus preparar o coração das pessoas. Você se coloca à disposição. Espírito Santo, me usa para levar a tua palavra. Essa oração é muito importante porque você depende totalmente do Espírito Santo, tá bom? Depois que você fez essa oração, eu quero que você pense comigo em 6 pontos sobre o poder da oração, sobre o valor da oração. A primeira coisa que eu quero te falar é que você pode trazer qualquer ideia de algo que vale muito. Pense em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu pensei aqui no diamante Hope. O diamante, a pedra azul maior que existe e mais valioso do mundo. Eu falei aqui que o diamante Hope, ele custa 200 milhões de dólares, ou seja, dá mais de 1 bilhão de reais. E eu falo também que depois, que mesmo com tudo isso, esse diamante, ele não se compara ao valor da oração. Viu só o que é que você comparou? Algo muito valioso para que fique pequeno diante do valor da oração, tá bom? Então você pode usar o diamante Hope como exemplo, ou você pode usar qualquer outra coisa como exemplo. Você pode usar um prédio da cidade, um terreno muito caro. Você pode usar uma BMW último lançamento. Você pode usar qualquer coisa, sabe? Uma ilha que foi comprada por um artista. Você pode usar qualquer exemplo para poder os irmãos entrar no teu universo de pregação e você possa conseguir levar com mais facilidade o que você está tentando. Então vamos lá. O primeiro ponto, porque a oração tem esse poder, porque que a oração é tão valiosa, você vai colocar, anote aí, meus irmãos. Primeiro ponto, porque que a oração é tão valiosa? Porque a oração destrói o pecado. Ela extermina o pecado. E para fundamentar esse primeiro ponto, você pede para eles abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 11, que diz que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. E nesse momento você vai olhar para os irmãos e falar o seguinte: irmãos, quando você começar a orar, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ter que decidir se você vai desistir do pecado ou desistir da oração. Os dois não podem caminhar junto. Neste momento você vai falar que o crente que ora não é dominado pelo pecado. Pega essa palavra e diga para os irmãos: querido, quando você começar a orar, o pecado nunca mais vai dominar a tua vida. A tua vida não vai ser governada pelo pecado. Você não vai mais ser escravo do pecado. Quando você começa a orar, a tua vida é totalmente liberta e guiada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. É por isso que a oração é tão valiosa. Segundo passo, por que a oração é valiosa? Aí você vai dizer, porque ela é poderosa. Aí você usa João capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei. Aí você, quando se trata de oração poderosa, exemplo na Bíblia é o que não falta. Você vai falar de Josué que orou e o sol parou. Sabe, você se concentra nesse exemplo, você vai dizer, irmãos, Josué estava lutando contra 5 reis.
e naquele momento era meio-dia. Se o sol se pusesse, Josué perderia a batalha porque eles estavam em terreno desconhecido. Então Josué ordenou: sol, detente sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Você pode falar como se você fosse Josué: sol, detente. Essas dinâmicas que você faz no altar é muito proveitosa, porque todo mundo começa a perceber o teu pequeno teatro para que você possa capturar a atenção das pessoas. E eles vão ver o quanto a oração é poderosa, e você vai dizer: meus irmãos, Deus não mede esforço para atender o pedido do crente que ora. Deus não mede esforços para realizar o teu decreto, a tua oração. Irmão, vai ser muito maravilhoso quando você fizer isso. Aí você vai falar sobre o terceiro passo, porque a oração é tão valiosa, e vai estar lá em Isaías 37, versículo 36 até o 38, porque a oração é a garantia da nossa vitória. Você vai falar que nesse capítulo que eu citei de Isaías, um anjo sozinho matou 185 mil soldados assírios. Irmãos, esse exemplo que você vai dar de oração, que ela é a garantia da vitória, é porque nessa época o rei de Israel foi ameaçado pelo rei da Síria. E olha, ele ia ser esmagado pelo rei da Síria, que já tinha devastado todos os outros reinos. Mas nesse momento, este rei de Israel, sabe o que ele fez? Ele se rendeu à oração. Ele recorreu a Deus. Ele foi para o templo orar. Sabe? Olha o que eu estou falando. Ele foi para o templo orar. Diga para os irmãos, para onde é que você vai quando você está diante de uma dificuldade? Quando você está diante de uma ameaça? Quando você está diante da iminência do fracasso? Você vai para onde? Você fala: esse rei aqui, ele foi para o templo orar. Ele foi buscar a Deus. E sabe o que Deus fez? Diga para eles: quantos anjos Deus enviou? Sabe quantos? 100 anjos? 200? Você fala para os irmãos: 1000 anjos? Não, 1. Irmãos, o nosso Deus é muito poderoso. Você vai falar: ele mandou somente um anjo que matou sozinho 185 mil soldados. Olha, irmãos, aí você pega essa palavra e olha para eles e diz: eu declaro que apenas um anjo de Deus nessa noite será o suficiente para derrubar todos aqueles que têm se levantado na tua vida, para desfazer toda a armadilha do inimigo contra a tua família, para destruir toda a cilada do inimigo contra o teu marido, contra os seus filhos. Você vai declarar essas coisas e todo mundo vai dizer recebo, vai dizer glória a Deus, vai dizer aleluia, porque você está emitindo fé no coração das pessoas. Amém, meus irmãos? Ainda aqui que a oração é a garantia da vitória, você vai dizer que o crente que ora é sempre vencedor, porque Deus enviou o seu anjo. Você vai dizer para eles assim: e quando você for orar, ore com fé. Porque a pessoa que não tem fé, nem ora. Ele vai orar por quê? Se ele não acredita nem que Deus vai ouvir. Amém, queridos? Depois disso, você vai para o próximo passo. A oração é produto da santidade. Olha só que coisa forte. A santidade, irmãos, é uma das faculdades de Deus. Você vai ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda imundície, aperfeiçoando a santidade. Você viu como que é interessante? Então, o que eu quero falar para você nesse momento? Você vai pegar essa palavra e dizer que a oração é o resultado de uma vida santa. Olhe para os irmãos, e diga assim: você precisa ser santo. A oração é o resultado de uma vida santa. Aí você vai falar para eles: irmãos, o crente que ora deseja se parecer com Jesus. As pessoas olham para ele e quer ele por perto. A pessoa quer você por perto, porque você ora, porque quando você abre a boca só sai bênção, só sai vitória, só sai coisas maravilhosas. Não vive com negatividade, não vive maldizendo nada, não fala palavrão, não dá bronca em ninguém, sabe? É aquela pessoa que não ofende as pessoas. Esse é o resultado do crente que ora. Ele é santo em toda vossa maneira de viver, como diz a palavra de Deus. Então a santidade, irmãos, você vai falar para ele: santidade significa separado. É aquilo que Deus separou para um chamado, para um propósito. Deus separou para si. Então diga para os irmãos: eu quero te dizer que Deus separou a sua igreja para viver na santidade. Então seja santo. Diga não para o pecado. Diga não para as propostas do mal. Diga não para tudo aquilo que o mundo oferece. Amém, irmãos? O ponto número 5 que você vai falar sobre a oração, você vai dizer que a oração é um removedor de obstáculos. Você vai dizer que a oração remove os obstáculos, que a oração derruba muralhas, que a oração tira, quebra os montes, que a oração abre o mar vermelho, sabe? A oração é um removedor de obstáculos. Aí você pode ler lá em Atos capítulo 12, versículo 5, quando Pedro estava preso na prisão e a igreja orava por Pedro nesse momento. Irmãos, essa história é muito linda, porque sabe o que acontece? O Pedro foi preso e a igreja ficou em
oração. E porque a igreja estava em oração por Pedro, Deus enviou um anjo lá na prisão, que fez com que as correntes caíssem das suas mãos, dos seus pés, e as portas se abriram, e o Pedro foi seguindo o anjo, ele foi passando por todas as portas e ninguém viu Pedro, sabe? Então a oração remove os obstáculos. Qual era o obstáculo na vida do Pedro? Eram as grades, eram as portas, eram as prisões, mas o Senhor tirou todos os obstáculos, livrou ele da prisão, porque a oração remove todos os obstáculos. A oração remove todo obstáculo que impede a tua vitória. Olhe para os irmãos e diga: eu te digo hoje, a tua oração vai remover todos os obstáculos que impedem a tua vitória. Querido, Deus está aqui hoje para ouvir a tua oração. Então aproveite que você está aqui, ore, adore, louve, se entregue na presença de Deus. Diga para ele sobre o Mar Vermelho, fale para ele sobre as muralhas de Jericó, cita esses exemplos que eram obstáculos para a vitória e diga que bastou o povo de Deus obedecer ao ordenamento de Deus com oração, queridos, que de repente o mar se abriu, a muralha caiu e o povo alcançou a sua vitória. Diga assim: não tem muralha que se levante diante do crente que ora, não tem mar que fique na frente do crente que ora, porque o Deus que vai com ele vai quebrando todos os obstáculos. Amém, meus irmãos? O sexto e último ponto sobre a oração, você vai falar que a oração nos aproxima de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz: se perdimos alguma coisa, ele nos ouvirá. Você vai dizer que a oração nos aproxima de Deus. Aí você cita o exemplo do Enoque, que está lá em Gênesis 5, 24. A Bíblia diz que o Enoque, ele era tão íntimo de Deus que ele nem morreu. Deus o levou para si. E depois você usa o mesmo exemplo de Elias, que está lá em 2 Reis 2:11, outro que não morreu, Deus o levou para si. Sabe por quê, irmãos? Eram pessoas que decidiram viver uma vida de oração e criaram tanto relacionamento, tanto vínculo, que Deus poupou eles de morrer. Tu já pensou uma coisa dessa? Então fale com os irmãos, porque através dessa tua oração, eles vão, irmãos, sentir queimar no seu coração o desejo de, a partir dali, cultivar um relacionamento mais próximo e mais íntimo com o Espírito Santo. Você vai dizer para os irmãos que Moisés viu Deus pessoalmente. A Bíblia diz que Moisés pediu para Deus, está lá em Êxodo 33:18, Moisés pediu a Deus: eu quero te ver. E Deus disse: mas Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo. Mas porque é você que está pedindo. Olha só que forte. O crente que ora tem privilégio que outros não têm, irmão. O crente que ora parece que tem uma portinha especial para ele chegar ao coração do Pai. Você está entendendo? O Senhor diz: porque é você que está pedindo, existe um lugar aqui, juntinho a mim, na rocha. Sabe? Eu vou passar pela rocha, você vai me olhar pela fenda da rocha e você vai me ver pelas costas. Irmãos, você vai declarar, sabe o quê? Jesus é essa rocha. Você vai dizer que Jesus é a rocha que nos aproxima de Deus. É essa rocha que nos possibilita ver Deus, ter relacionamento com Deus e não morrer, porque essa rocha criou um vínculo entre nós e o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Isso é muito forte, isso é muito maravilhoso. Então olhe para os irmãos e diga: é tempo de viver uma vida de oração, querido. É tempo de rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. É tempo de chorar por essa nação, querido. Você vai falar para ele assim: a partir de hoje, você vai sair daqui com um propósito na sua vida. A partir de hoje eu sou um crente de oração. Você vai concluir essa mensagem dizendo assim: querido, decida como você vai sair daqui hoje. Se você vai sair daqui da mesma forma que você entrou, ou se você vai sair daqui com propósito. Vou sair daqui hoje de mãos dadas com o Espírito Santo. A partir de hoje, todos os dias eu vou tirar um tempo com Deus, no meu quarto, no lugar secreto. A partir de hoje, eu vou orar no volante, eu vou orar no meu local de trabalho, eu vou orar antes de dormir, eu vou orar quando eu acordar, eu vou orar pela refeição. Eu vou ser um crente de oração e cultivar um relacionamento com Deus. Amém? Aí que depois que você faz isso, coloca os irmãos de pé e diga assim: quem quer começar isso hoje? Quem quer começar hoje um relacionamento com Deus? Relacionamento com o Espírito Santo? Então se levante do seu lugar, vem aqui na frente e eu vou orar por você e vai ser a mensagem da sua vida. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, clica nesse link aí e me dá uma força clicando em curtir, tá bom? E quer aprender mais? Clica no link na descrição e adquira o meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima!